Eu sou Angélica Banhara, da coluna Além dos Padrões, na RB Brasil. Você já ouviu falar de ciência da felicidade? O termo vem da psicologia positiva. Depois de anos estudando o que estava dando errado na vida das pessoas, a ciência finalmente resolveu se dedicar a estudar o que está dando certo. O israelense Tal Ben-Shahar, que mora nos Estados Unidos, uns anos atrás lançou um curso em Harvard de psicologia positiva. Para surpresa de todo mundo, o interesse foi tanto que desbancou o curso de economia. E tudo começou quando ele era estudante. Ele estava em Harvard, ele fez psicologia e fez filosofia, e ele se sentia extremamente infeliz. E aí ele resolveu ir atrás daquilo que ele sentia e de entender um pouco melhor o que acontecia com as pessoas que se sentiam felizes. E aí, na verdade, começou a pesquisar e ele percebeu que tinha gente interessada nisso em vários lugares do mundo. Então ele acabou reunindo várias pesquisas sobre esse assunto. E tem notícias muito interessantes, porque você já deve ter ouvido falar e já deve ter conhecido pessoas que enxergam. Vamos começar aqui essa outra parte. Você já deve ter observado que tem gente que vê a metade cheia do copo e tem gente que olha sempre para a metade vazia. Então, as pessoas mais otimistas, as pessoas que estão mais ligadas naquilo que acontece de ruim. A ciência diz que tem um componente fisiológico nisso, que mais ou menos 50% das pessoas nascem enxergando a metade cheia do copo e 50% a metade vazia. Qual é a boa notícia? Você consegue mudar isso se você tiver interesse. E o Tal Ben-Shahar dá 3 dicas para você colocar um pouco mais de felicidade na sua vida. A primeira delas é: deixa a infelicidade entrar. Não adianta a gente ter expectativa que aconteça só coisas boas o tempo inteiro. Então, o primeiro passo, quando acontece uma emoção, um sentimento que não é legal, é a gente receber esse sentimento, aceitar esse sentimento, mas não se apegar a ele. Quando a gente nega as emoções negativas, a gente acaba se apegando a elas. Então, essa não negação, essa aceitação é o primeiro passo. E ele diz o seguinte, que ter coragem não significa não ter medo. Significa ter medo e seguir em frente apesar disso. A segunda dica é aprender a lidar com o estresse. Uma das grandes descobertas dos últimos anos é que o estresse não é o problema, ele é uma solução na nossa vida, desde que você saiba administrar. O problema está sendo que a gente não está tendo tempo de recuperação do estresse. A gente não está conseguindo respirar fundo e relativizar os problemas. O mundo que a gente tem é esse, isso não vai mudar. Então não adianta a gente esperar que quando eu me mudar da cidade de São Paulo, quando eu for tirar umas férias no Caribe, quando eu me aposentar, aí sim eu vou relaxar, eu vou ficar tranquilo. Não, a gente precisa tentar aprender a lidar melhor com o nosso dia a dia de uma maneira menos raivosa, menos emocional. Existem 3 níveis de recuperação de estresse. O nível micro é quando você está estressado à beira de um ataque de nervos, parar e respirar. De preferência, sair da mesa se for possível. Vai dar uma volta, vai tomar uma água, sai andando um pouco, né? Nem que seja de um andar para o outro, vai até a escada e volta. Respira fundo. É uma maneira de você voltar a ter o controle. Fazer exercícios físicos com regularidade também é uma válvula de escape super importante. E aí vale qualquer movimento que você se sinta bem. Pode ser passear com o cachorro, pode ser caminhar no parque. A natureza ajuda muito nesse processo da gente, enfim, ficar mais em equilíbrio. Pode ser dançar, algumas pessoas gostam de fazer luta, correr, tanto faz, desde que tenha regularidade. E um outro ponto que o Tal Ben-Shahar aponta como sendo muito importante para esse controle do estresse são os relacionamentos pessoais. É a gente tentar manter uma boa relação
com a família, uma relação, manter os amigos por perto, sabe? São aí essas pequenas coisinhas que a gente coloca no nosso dia a dia que nos ajudam, assim, tipo, instinto de sobrevivência. A dica de recuperação do estresse em nível intermediário é a gente aproveitar o fim de semana para dar uma escapada. Assim, se a gente, principalmente quem mora em cidade grande, se conseguir ir para algum lugar que tenha um pouco de natureza, não precisa ser nenhum lugar, resort nem nada, é só sair da agitação e ir para um lugar próximo da natureza. Isso naturalmente dá uma desacelerada e a gente percebe que o tempo passa numa frequência diferente. Tem uma dica também que é mais simples, que é tentar dormir melhor. Tentar dormir um pouco mais cedo, tentar, mesmo quem tem insônia, ficar deitado um pouco na cama, observando, relaxando, procurar relaxar na cama, tentar cuidar mesmo para ter um sono melhor. E em termos macro, a sugestão é tirar férias. Todo mundo precisa de férias, não é à toa que isso está na lei. Aí não deu para tirar um mês, tira pelo menos uma semana e sai do circuito. Você não precisa viajar para a viagem dos sonhos, mas tenta sair totalmente da sua rotina. Assim, sem ver televisão, jornal, sem ficar ligado em rede social, para mudar o foco e servir para dar aquela desintoxicada na sua cabeça, fazer aquele reset. E a terceira dica, e não menos importante, invista nos seus relacionamentos. Esse é o indicativo número 1 da felicidade e da saúde. E aí vale qualquer tipo de relacionamento, relacionamento amoroso, relacionamento familiar, relacionamento com os amigos. O ser humano não nasceu para viver sozinho. Tal Ben-Shahar aponta que o maior vício no mundo hoje não é o álcool, não são as drogas, é a tela do celular. Então, a gente tem que mudar um pouco a relação nossa com a tela do celular. O problema não é o gadget, o problema é a nossa relação com o acessório. Nada substitui o olho no olho. E o tal Ben-Shahar termina citando um estudo feito em parceria com a Universidade de Harvard e a Universidade de Colômbia, mostrando que quando a gente faz bem para o outro, isso realmente reverte para a gente. Nesse estudo foram selecionados 2 grupos. Foi feita uma medição científica dos níveis de felicidade, que você consegue medir isso por hormônios presentes circulantes no corpo. E medidos os níveis de felicidade, o primeiro grupo recebeu uma quantia em dinheiro para se dar um presente. Comprar qualquer coisa que quisesse. Depois da compra do presente para si mesmo, os níveis de felicidade foram medidos e eles tinham aumentado. Aí, no dia seguinte, medidos de novo. Eles tinham retornado para o nível inicial, de antes da compra do presente. Na segunda parte da pesquisa, o grupo 2 recebeu a mesma quantia em dinheiro, mas a orientação era que usasse aquele dinheiro com outra pessoa. Podia doar para uma instituição de caridade, podia comprar um presente para alguém. E aí, isso feito, foram medidos novamente os níveis de felicidade. Como no grupo 1 eles tinham aumentado. No dia seguinte, nova medição. E aí que estava a diferença. Tinha reduzido muito pouco, mas ainda continuava muito maior do que o primeiro grupo que deu o presente para si mesmo. Qual foi a conclusão? Doar é receber. Fica a dica.